líder supremo do Irã culpa os Estados Unidos pelos ataques do Hamas. Quem traz as informações é Rodrigo Viga. O nível de tensão entre Israel e Irã aumentou nas últimas horas após uma declaração em uma rede social do líder supremo iraniano. O Ayatollah Ali Khamenei culpou os Estados Unidos pelos ataques do Hamas à faixa de Gaza. Nessa postagem no X, antigo Twitter, Ali Khamenei diz o seguinte: a política do regime sionista está a ser regulada pelos americanos. Ele complementa: os Estados Unidos são responsáveis pelos crimes recentes. Os bombardeamentos devem parar imediatamente. Todos sabem que o Irã gastou ao longo dos últimos anos bilhões de dólares com a guerra e seria um dos financiadores do grupo terrorista Hamas. Essa semana, o presidente de Israel, Isaac Herzog, chegou a dizer que não é hora de fomentar e estimular a guerra no Oriente Médio. É hora de paz para evitar o espalhamento e a intensificação do conflito. No entanto, alertou que Israel vai atuar com pulso e punho firme para defender a sua causa e o seu território. O governo de Israel disse recentemente que vem acompanhando toda a movimentação no Oriente Médio e torce para que o Irã não interceda nesse conflito com o Hamas. O governo iraniano diz que não tem nada a ver com os ataques do Hamas ao território israelense, agora no começo do mês de outubro. Mas vários representantes do governo do Irã, inclusive o Ayatollah Khamenei, têm dado declarações em outra direção. Do Rio, Rodrigo Viga. Professor Danilo, professor de Relações Internacionais, aqui conosco nessa edição do Jornal Jovem Pan. Ô professor, a relação dos Estados Unidos com o Irã nunca foi boa. Eu lembro lá atrás, nos anos 80, quando até o governo Reagan chegou a ser acusado de fornecer armas para os oposicionistas do Irã, porque eles eram contra o que o Irã passava naquela década. Agora, o nome acaba sendo cada vez mais presente nesse noticiário da guerra, não é, professor? O que o Irã tem de força para acabar mexendo com esse xadrez da guerra? O Irã se fortaleceu com a vitória de Bashar al-Assad na Síria. Nós temos que lembrar que também o fortalecimento do Irã, recentemente, também tem como fenômeno a diminuição da influência dos norte-americanos na região em função da desocupação do Iraque, né, a partir dos anos de 2014, né, especificamente nos governos Obama, nos governos Obama e do Trump, especificamente, e concluído no início do governo Biden, não é? O que nós temos que perceber é que o Irã, diante dessa aproximação de Israel com a Arábia Saudita, o famoso pacto abraâmico, que começa por incentivo dos norte-americanos, governo Trump. A aproximação de Israel primeiro com os países do Golfo, com aval da Arábia Saudita. Inclusive, estabelecimento de linhas aéreas comerciais e pessoais entre Israel e os países do Golfo, que passaria pelo espaço aéreo saudita. E agora com o fechamento, né, de um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que agora foi suspenso por ordem do príncipe Mohammed al-Salman. Nós temos que lembrar que a relação do Irã com Israel e com os Estados Unidos tem uma ruptura, tem uma mudança de rota com a Revolução Islâmica Xiita, de 79. Até então, o Irã, do governo, da monarquia do Reza Pahlavi, o Irã tinha como principal aliado na região Israel e, internacionalmente, os Estados Unidos. Quando o regime
xiita é estabelecido. Sob a liderança do Ayatollah Khomeini, há o quê? Essa ruptura. Tanto que o Ayatollah Khomeini chamava sempre os Estados Unidos do o grande Satã. Olha a lógica do jihadismo. Vamos dizer, a institucionalização do mal aos olhos desse movimento. E, obviamente, se opõe a Israel. Tanto que o propósito também do Irã é empurrar os israelenses para o quê? Isso o Khomeini dizia, empurrar os israelenses para o Mediterrâneo. Essa era a lógica. Nós vamos ver um enfraquecimento nos anos 2000, nos primeiros anos dos anos 2000 do Irã, quando nós vamos observar a ocupação americana, tanto no Afeganistão, fronteira oriental com o Irã, quanto que no Iraque. É um momento de grande instabilidade política do Irã, porque o Irã literalmente se isola territorialmente, fica isolado. No momento em que os americanos se retiram, ela começa a ter vamos dizer, um protagonismo, principalmente no apoio do governo iraquiano, que tem uma grande presença de xiitas iraquianos. No Iraque, a maioria da população na região sul é xiita, e vai ter uma presença significativa. Até hoje nós temos o quê? Células da Guarda Revolucionária ali na Síria, né, no qual essa guarda teve um protagonismo no combate nas forças de insurgência. Insurgência quer dizer levante, né? Revoltar-se, voltar-se-á, que recorre ao método terrorista, aos recursos do terror, de eticidade, que o ISIS usava nessa região. Então o Irã começa a se fortalecer nesse pós-primavera árabe e pós-invasão norte-americana no Iraque. Os americanos, observando um fortalecimento de potências como China e Rússia na região, retomam o quê? Vamos dizer, também um protagonismo, tentam retomar um protagonismo, primeiro, estabelecendo aquilo que eu já falei para vocês, o Pacto Abrahâmico, e a segunda ação americana é fazer a sua rota da seda, que é fazer um pacto com Arábia Saudita, países do Golfo, Índia e União Europeia, para se fazer uma grande rota comercial financeira. Isso preocupa o Irã. Isso preocupa aquilo que os iranianos estavam construindo até então. Esses dois elementos são os principais requisitos fundamentadores do discurso iraniano contra os americanos hoje. Perfeito. Professor, até já.